Boa tarde. Hoje é sábado, dia 3 de novembro de 2018 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora. Os acontecimentos que envolvem os cidadãos do mundo, os brasileiros em várias partes do exterior. Mas antes de a gente chegar na questão do Brasil, eu vou chamar a atenção uma foto que aparece nos principais jornais do mundo, telejornais, é dessa menina, que ela é o retrato da fome no Iêmen. O Iêmen é o país mais pobre árabe e ela morreu essa semana e, na verdade, foi assim um choque, né? E todos os grupos de direitos humanos se manifestaram e, na verdade, o Iêmen vem com uma guerra interna, uma guerra civil, sunitas versus xiitas, um embargo e mais de 14 milhões no país estão... não tem alimentos, enfim, passa por uma situação muito difícil. Saindo do Iêmen, a gente vai para os Estados Unidos, lá onde essa semana o presidente Donald Trump, ontem, ele endureceu o jogo, alterou seu tom de voz e disse o seguinte, que esses imigrantes que você vê no vídeo são de vários países latino-americanos, eles estão caminhando, eles estão chegando na fronteira dos Estados Unidos e eles alegam que vão entrar no país. E a ordem do presidente republicano é a seguinte, se houver um confronto entre esses imigrantes e os policiais de fronteiras americanas, se esses cidadãos atirarem pedra contra os policiais, a ordem do Donald Trump é que abra fogo contra os imigrantes. Quer dizer, é uma situação bem delicada, está todo mundo prestando atenção nesse momento aí, e eles estão chegando. São cerca de 3 mil pessoas, é considerada a marcha do imigrante, eles estão indo a pé, passaram por El Salvador e estão seguindo, já estão no México e estão se dirigindo lá para a fronteira e o clima realmente está tenso. Então, muitos acontecimentos, a gente vai falando ao longo do programa, as coisas que vêm acontecendo, Paris também, que teve um 31 de outubro extremamente tenso, um Halloween, onde grupos jovens mascarados começaram a tirar ácido contra as pessoas, cidadãos que saíam dos metrôs, dos ônibus, quer dizer, uma situação caótica, de horror mesmo em Paris, quer dizer, as pessoas, os turistas tiveram que voltar para o hotel e uma série de acontecimentos envolvendo aí as questões aí na França. Mas a gente retomando, voltando para o Brasil, nós, Poços de Caldas, teve um grande avanço a partir desse mês de setembro, que lançou para o mundo a primeira sala digital, o primeiro consultório de robótica do mundo, exatamente aqui em Poços de Caldas, um exemplo para o mundo. E a gente vai falar sobre isso, que é um avanço tecnológico muito grande, e teve o lançamento, foi um sucesso o lançamento, eu estive lá, toda a imprensa, as pessoas de expressão nas cidades acompanharam esse evento, que realmente é fantástico. E eu trouxe aqui, está nos nossos estúdios, para brilhantar o programa de hoje, o professor e doutor Sérgio Dias, lá do Hospital do Implar, que realmente é um sucesso, ele está aqui com a gente. Eu vou cumprimentar o doutor Sérgio Dias. Realmente, essa sala digital, esse consultório de robótica, é uma inovação. Isso aí vai ser exportado pelo mundo, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez, e poder trazer aí as novidades que temos sobre odontologia. A odontologia deu um grande salto nos últimos anos e principalmente, diria, nos 2, 3 últimos anos. E nós fomos precursores de um novo conceito na odontologia, que é um conceito onde nós temos a robótica e temos também a inteligência artificial auxiliando os nossos atendimentos. Então nós criamos a CIA, né, o primeiro consultório com inteligência artificial, da mesma forma como o Bradesco criou a BIA, né, o primeiro banco com inteligência artificial. E esse consultório ele tem uma série de benefícios durante o tratamento, né, tanto para o cirurgião dentista que está lá fazendo a sua atividade, mas também para o cliente, né? Então é um consultório que obedece os comandos de voz, é um consultório que é capaz de fazer toda a parte de reconhecimento do cliente
E é um consultório que proporciona que a gente faça trabalhos que antes nós demorávamos em torno de, às vezes, de anos, né? Fazer isso em apenas um dia ou alguns dias. Então, o tratamento, por exemplo, para quem morava nos Estados Unidos, né? Nós temos um grande número de clientes que moram nos Estados Unidos, em Portugal, em vários países da Europa. Então, eles vêm até Poços de Caldas para fazer o seu tratamento odontológico. Então, era necessário, muitas vezes, que ele voltasse 2, 3 vezes, ou seja, como ele tem a disponibilidade de vir uma vez por ano só, então o tratamento às vezes durava 2, 3 anos. Agora, com esse avanço tecnológico, o uso da robótica e o uso dessa sala com esses conceitos de inteligência artificial, é possível fazer esse trabalho em apenas 7 dias. E a gente está vendo as imagens aí dessa sala digital. Gente, é uma coisa de primeiro mundo. Então nós eliminamos basicamente todo o conceito de moldagem, né? Então tudo é feito de forma digital. Para você ter ideia, o robô demora em torno de 7 minutos para fazer um dente. 7 minutos. E você fazendo aí com os conceitos simplesmente manuais, muitas vezes é necessário 20 horas para fazer o trabalho. Então é possível, assim, numa única semana e até mesmo às vezes num único dia, fazer uma reabilitação de uma boca por completo. Nós temos dessa forma trabalhos muito mais precisos, né? E trabalhos que seguem o novo conceito da humanidade, que é assim, feitos em um tempo menor. A grande moeda hoje, para todas as pessoas, acredito que seja o tempo. Todas as pessoas são muito ocupadas, não têm muito tempo, então tudo que você consegue executar com precisão em tempo menor se torna interessante para todos. E a CIA, esse consultório implantado dentro da Implar, com o apoio da maior empresa de odontologia do mundo, a Dentsply Sirona, tem essa proposta. Fazer o trabalho de uma forma muito mais precisa, porém, num intervalo de tempo muito mais curto. Pois é, o Dr. Sérgio Dias vai ficar aqui com a gente vai falar muito mais sobre essa sala digital, os avanços, de interesse geral, você que está aqui fora do país. E lá no Reino Unido, nós temos um brasileiro que também está atento, ele tem perguntas, é o Paulo Marques está lá. Paulo, se segura um pouquinho, que eu vou chamar a vinheta de abertura do Mundo Afora. Nós voltamos com o Dr. Sérgio, com você e com perguntas, viu, doutor, que tem de outros países também, de brasileiros interessados nessa tecnologia que a Implar lança para o mundo. A gente volta daqui a pouco. Esse é o programa Mundo Afora, hoje um programa muito especial, falando com os brasileiros, os acontecimentos no mundo, e também nós estamos recebendo hoje aqui o professor o Dr. Sérgio Dias, do Hospital Implar, que lançou agora recentemente, em setembro, a sala digital, o consultório de robótica, inteligência artificial, que é um exemplo para o mundo. Mas antes disso, eu vou falar com um brasileiro que está lá no Reino Unido, é o Paulo Marques. Paulo que está lá após. Paulo, boa tarde para você. Como é que está aí o Reino Unido? Como é que está você? Tudo bem por aí, Paulo? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, tudo ótimo. E eu estou maravilhado com essa tecnologia, parabéns. É disso que o Brasil precisa. Exatamente. Talento como esse senhor. Parabéns, mais uma vez. Agora, só para identificar você, Paulo, para as pessoas que estão te vendo aí pela primeira vez, o Paulo, ele morou na Itália, hoje ele está morando no Reino Unido, e esse teu segmento pelo mundo do imigrante, por países, Paulo, quer dizer, na verdade é uma escolha, né? Na busca do sonho, da realização, quer dizer, como é que está você nesse contexto de países, de andanças pelo mundo, vamos colocar assim? Muito bom, aprendo todo dia na minha vida. Eu coloco um lema que eu sempre faço, sempre aprender a cada dia. Não tem assim, vou aprender depois. Não, eu aprendo a cada dia que passa. Então é muito interessante. Aqui na Inglaterra tem muitos brasileiros também. Oxford tem 5.000 brasileiros.
Na área de odontologia tem muita procura, tem dentistas brasileiros, inclusive eu conheci uma pessoa aqui muito ótima, né, nesse segmento. Então, cada país que você passa, seja Itália, seja Inglaterra, Espanha, até nas ilhas, tem os dentistas. E com essa tecnologia vai facilitar muito. É muito interessante. Está de parabéns mesmo, olha. Porque a minha área, eu sou formado em eletrônica. E a gente está dando passo de gigantes. Com Todos os setores. Com certeza. É uma tecnologia admirável. As pessoas que tomam conhecimento, que estão lá frente a frente, como eu tive esse prazer de estar, é uma coisa impressionante mesmo. Impressiona você que não conhece. Vá até a Emplapa. É uma tecnologia, gente, que é realmente de primeiro mundo e pioneiro. O que é mais importante, Minas Pós está lançando esse consultório, essa tecnologia, essa inteligência artificial no setor da odontologia para o mundo mesmo. Agora, Paulo, você tem pergunta para o doutor Sérgio? Quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Ah, sim, é um prazer, sim, fazer uma pergunta. Então, aqui eu estou na Inglaterra momentaneamente, porque às vezes eu fico um período em cada país. E a pergunta seria essa, ou será essa? Pode ser implantado aqui na Inglaterra, como é que é o sistema? Assim, para poder entender melhor, que eu vi assim um pouco, fiquei maravilhado. Agora, para entender melhor, como é que seria feito? Paulo, esse conceito é um conceito bastante inovador. Os bancos já utilizam bastante isso, né? Todo o segmento de inteligência artificial. Existem várias empresas atuando dentro desse segmento e nós demos início a isso dentro da odontologia aqui em Poços de Caldas, né? Brasil. E é um conceito que realmente vai ser levado para todo mundo. Ele vai estar presente em muitos congressos, né? É um conceito que melhora muito a vida do dentista. Então, onde você, com um simples comando de voz, por exemplo, né, você consegue acessar todas as informações do seu cliente. Se o cliente tem alguma dúvida, ele pergunta para a própria sala. O dentista nem precisa responder as dúvidas do cliente. A própria sala, ela tem um banco de dados, né, e é capaz de acessar a internet também em busca de informação e imediatamente após a pergunta, o próprio consultório responde à dúvida do cliente. Isso faz com que o trabalho fique mais ágil, fique mais simples, né, fique mais rápido e eu acredito que nasceu em Poços, mas é um conceito que nos próximos anos com certeza estará presente em muitos países. E, doutor Sérgio, o Paulo está aí, ele pode até falar sobre no Reino Unido também, com certeza deve ocorrer isso. O grande problema do imigrante, do brasileiro que está fora do país, é um problema de todos nós, claro, mas referindo ao imigrante especificamente, que está fora do país, o grande problema desse brasileiro é a questão da dentição, dos dentes, né? Porque ali a pessoa está no embate no dia a dia, do trabalho, dos compromissos, mas de repente ele tem aquele sintoma dentário que fala, pô, esqueci meus dentes, esqueci de tratamento. Isso é fundamental, que é uma questão de saúde também, né, doutor? Então tem que se trabalhar, mas tem que cuidar da saúde. Sim, eu digo que a saúde começa pela boca, né? E pensando bastante nesses brasileiros que foram para fora do país em busca do seu sonho, né? Que acredito que a gente realmente tem que ir em busca do seu sonho, da mesma forma como nós fomos atrás do nosso. Tivemos a oportunidade de dar início à nossa estrutura, ao nosso hospital odontológico em vários países, porém optamos por ficar no Brasil e ficar na nossa terra natal, que é Poços de Caldas. Pensando nessas pessoas, nós temos um sistema onde é possível o imigrante fazer o agendamento de sua consulta e nós temos todo o sistema de transfer, onde nós temos motorista, temos um carro com excelente estrutura que vai então aguardar o nosso cliente no aeroporto, isso tanto em Campinas ou em São Paulo, e traz o cliente até o nosso hospital. Temos também parceria com os hotéis, então o imigrante pode transformar a sua semana, né, numa bela semana, onde ele vai conhecer a nossa linda cidade, que tem muitas coisas para se fazer aqui, e ao mesmo tempo ele pode usar o tempo para que possa fazer o seu tratamento odontológico. E dentro desse conceito, e seguindo todo um planejamento digital, o trabalho que seria feito em meses é feito em horas ou dias.
Então dá para que o imigrante venha e associe o seu planejamento de estar no Brasil, o seu planejamento de fazer o seu passeio, a sua viagem e também incluir nesse roteiro o seu tratamento odontológico. É que é importante, porque às vezes a pessoa chega aqui, ela tem pouco tempo, porque ela vem, logicamente que tem documentos, ela pode ficar no máximo no Brasil 2, 3 semanas, né, e tem que voltar para trabalhar, porque ali é um corre-corre. Então acho que esse processo agiliza, né, e beneficia essas pessoas, né, que ela realmente pode unir o útil ao agradável, ou seja, visitar a família, os passeios e atender a sua primeira necessidade, que no caso é o tratamento dentário. Sim, dentro desse novo conceito, todo tratamento ele pode ser feito em uma semana, né? Olha. Então, desde que ajustado previamente, então nós recebemos uma ligação, conversamos um pouco com o nosso cliente para entender um pouquinho dos seus anseios e as suas necessidades. Então ele já vem e assim que chega no hospital, nós já realizamos todo o processo de exame, que já fica todo interno, raio-x, tomografia, toda a parte médica, e no dia seguinte já está apto a fazer os procedimentos cirúrgicos quando necessário. Quando não necessário os procedimentos cirúrgicos, todo o processo de reconstrução de dentes, seja um ou boca toda, também hoje com essa nova tecnologia é possível de ser realizado no intervalo de 7 dias. Então eu diria assim que se o nosso imigrante ele tem disponível 15 dias, dá para ele vir a Poços, ficar 7, reconstruir seu sorriso e ainda sobra uma semana para passear por esse lindo país. É importante. Inclusive, a gente tem... Ô Paulo, até presta atenção, a gente tem um depoimento aí, né? A gente vai até mostrar esse depoimento, é um vídeo que a gente vai colocar aqui e a gente vai poder ver se o Vitor já pode colocar. Vamos ver então o vídeo, vamos lá. Meu nome é Nara, eu conheci a Implar já faz um tempo, há uns anos atrás, e naquele momento eu não iniciei um tratamento e acabei indo para um outro profissional. E num determinado ponto a gente precisava de uma coisa que fosse muito precisa naquilo que a gente queria. E o próprio profissional sugeriu de vir aqui para a Implar. E aí, aqui eu tive essa surpresa que eu seria a primeira a ser atendida na sala digital. E a primeira impressão, acho que é inevitável, assim, é a sensação de estar vivendo algo surreal, alguma coisa que te tira do tempo, que suspende a realidade. Antes de chegar aqui, eu caía muito na pegadinha, numa equação que é bastante comum, que é quando a gente imagina quanto mais sofisticado, quanto maior o nível de tecnologia, menos os valores humanos ou mais frágeis são as relações humanas. E aqui eu me virei do avesso em relação a isso. Eu vi um grau de envolvimento, tanto do ponto de vista da relação cliente-profissional, quanto do ponto de vista da relação entre os profissionais, que trabalham de uma maneira muito fluida, como se fosse um organismo mesmo. Em todo momento eu estava sendo esclarecida do que é que estava sendo realizado e quanto tempo falta para terminar, né? Isso em relação ao consultório tradicional a gente está muito distante de viver. Então eu acho que não é à toa que a Implar é o número 1 justamente por isso. Por ela conseguir justamente equilibrar o maior grau de sofisticação e a maior simplicidade também no tratamento dos seus clientes e pacientes. Com certeza recomendaria, por todas essas questões que eu falei, questão de segurança, conforto, equipe, transparência e muitos outros pontos. Assim como eu, acho que muita gente ainda, antes, né, de chegar aqui, tem um pouquinho dessa resistência em relação à tecnologia, e aqui eu me desfiz totalmente em relação a esse preconceito, assim. Não essa equação, tecnologia e relações humanas mais frágeis, aqui dentro não existe. Vi o vídeo,
muito interessante, né? Essa praticidade, esse imediatismo, né? Nos resultados. Quer dizer, o cliente está ali, já está sabendo até o tempo que ele vai ficar ali no consultório. Quer dizer, é uma coisa realmente inovadora, né, doutor? Sim, você pode acompanhar tudo passo a passo e é uma situação onde você fica totalmente interagindo com o seu tratamento, né? Então, na verdade, você não tem surpresas finais, você participa de todo o processo. Esse é um ponto extremamente positivo, essa é uma situação que a sala dá para a gente, os recursos digitais possibilita que isso aconteça hoje. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o lado do valor humano, né? Eu acho que a tecnologia realmente ajuda a gente muito. Estamos num novo momento da profissão, mas a parte humana ela ainda continua sendo a mais importante. Nós temos uma equipe de 56 pessoas, não são duas, são 56, né? Que estão muito conectadas e têm um propósito comum, né? Que é servir o nosso cliente e sempre na mesma direção, ou seja, buscando um bom resultado. E quando nós temos aí ferramentas a nosso favor, nosso trabalho fica muito facilitado, né? Então, a possibilidade de um acerto no final, ele é muito maior. O trabalho fica mais previsível. E, principalmente, você consegue hoje, com os novos recursos, ter uma visão do pronto antes que o trabalho seja executado. Então, toda a parte de projeto e planejamento, usando os recursos digitais, mudou bastante. Para você ter ideia, Walter, hoje é possível, no nosso hospital, você fazer uma tomografia e essa tomografia ela já é imediatamente enviada para todas as salas, ela fica disponível, basta um comando de voz e nós já acessamos o exame. Se você precisa de uma cirurgia, nós conseguimos fazer uma sequência de fotos do seu rosto, tiramos todas as medidas, juntamos as imagens das fotografias digitais com a tomografia e com isso é possível fazer a cirurgia de forma virtual. Ou seja, antes que a cirurgia realmente aconteça, você vai fazer ela de forma virtual. Isso vai controlar o quê? Vai diminuir a possibilidade de erro, né? E reduz muito o tempo cirúrgico, o que traz para o nosso cliente um grande conforto. Seguindo essa tecnologia, usando todo esse processo de tomografia, fotografias, softwares para cirurgia e tendo um centro cirúrgico hospitalar, onde você tem um médico controlando toda a parte geral do nosso cliente, ou seja, você faz o procedimento dormindo, não participa dele, né? Você todo monitorado, é possível de um dia para o outro, quem não tem nenhum dente, receber todos os dentes. Ou seja, previamente nós fazemos um projeto 3D e em seguida temos a realização cirúrgica. Essa realização ela é guiada por computador, porque nós, usando as impressoras 3D, construímos guias cirúrgicos que vão dar para o cirurgião a orientação para que o implante fique na inclinação correta e na posição correta. Sendo assim, é possível que no dia seguinte todos os seus dentes sejam executados, né? Então, assim, um dia você não tem os dentes, usa 2 dentaduras, no outro dia você tem todos os dentes fixos. Então, isso gera para o nosso cliente uma grande mudança na sua qualidade de vida e gera para nós que fazemos o trabalho também uma grande satisfação, porque esse é um trabalho que ocupa a mão de 19, 20 pessoas de forma simultânea, né? Então, usando as habilidades de cada um e usando a tecnologia, de um dia para o outro é possível fazer um trabalho como esse. Pois é, nós estamos aqui, esse é o programa da Fora, estamos recebendo o professor Dr. Sérgio Dias lá do Implar, e o Paulo está lá. Paulo está lá no Reino Unido, na Inglaterra, ele está na cidade de Oxford, não sei se o Paulo está nos ouvindo, mas, ô Paulo, você vê que todo esse avanço é importante, porque a gente sabe que vocês que estão aí, retomando aquilo que eu falei anteriormente, a questão de dentes é imprescindível. Às vezes o cara está com um problema, mas ele tem que trabalhar, não pode adiar, ele vai deixando, e isso pode trazer resultados sérios, né? Seríssimo de saúde, e a gente vê muito isso em imigrantes, seja nos Estados Unidos, na Europa, é bem complicado, não é não, Paulo? É verdade, realmente, você tocou num assunto importante. Vai deixando, chega uma hora que fica muito caro, que a pessoa quer trabalhar, e esquece que tem a saúde para cuidar. Resultado, teve um caso aqui de um amigo que deixou muito tempo, ficou uma fortuna, porque
chegou num ponto que não tinha retorno. E o dente, quando ele começa a ter muito problema, é perigoso. Ele pode dar infecção no corpo inteiro. Isso a gente já sabe. Então é muito interessante esse sistema aí que adianta. Aí a pessoa já fica mais tranquila. E pode cuidar também da saúde. A saúde bucal, ela é muito importante. Já revela muito segredo que pode ocorrer em outro órgão do nosso organismo. Ok. Mas, Paulo, a gente vai agradecer e você está... E agora 2019 é vital para o Reino Unido, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? A Theresa May, que é a primeira-ministra, continua irredutível, embora grande parcela dos britânicos são contra a saída do Brexit, ou seja, a saída do país da União Europeia, mas ela continua com a mão de ferro, dizendo que o país vai continuar, não vai voltar atrás. Falou-se num referendo aí no Reino Unido, não vai acontecer, pelo que eu estou vendo no Reino Unido. Entraram celebridades na tentativa de, sabe, reforçar o movimento, mas a coisa parece que não vai andar, não. E realmente o destino é a saída mesmo do Reino Unido da União Europeia, o que pode enfraquecer muito o país comercialmente, e fica um grande problema, né, Paulo? Porque agora, por exemplo, se o país, a Inglaterra, sai da União Europeia, o que vai acontecer? Você não pode, mesmo que você tendo cidadania portuguesa, para entrar na Inglaterra, no Reino Unido, vai precisar de visto, não é isso, Paulo? Não entra mais, não tem aquela mobilização que você tem nos 27 países da União Europeia. Então, hoje, para se chegar no Reino Unido, vai ter que requerer visto, ou seja, vai ter que ver as normas do país se entra ou não. Não é isso, Paulo? Realmente está assim, um pouco confuso, porque cada dia, quem está aqui, eles falam um assunto diferente. Uma hora fala que é para o ano de 2021, que parece que foi adiado para poder todo mundo regularizar a sua situação. Uma hora fala que vai ser em março. Então eles não estão se entendendo muito bem. Agora, pelo correto seria um novo referendo, porque a maioria que eu perguntei, pesquisei, é contra a saída da Inglaterra. Por quê? Porque muitos ingleses compraram propriedades na Espanha, na Itália, em locais assim, onde a temperatura é mais quente o ano inteiro. Então, com a saída da Inglaterra da União Europeia, pode acarretar um problema desse tipo também, porque eles têm imóveis fora. Como é que fica essa situação? Então, tem empresas também que ensaiam até a saída daqui, porque muita multinacional são alemãs, italianas. Então, tem aquele ensaio de querer também sair, é tipo uma pressão. Exato. Para poder ver se ela não tem que ser muito redutível, que na verdade ela é uma servidora do povo, não é o contrário. O que tem que mudar nessa humanidade, que quando o político é eleito, colocado lá no pedestal, ele tem que ser o servidor do povo, e não ao contrário. Ok. Paulo Marques, obrigado pela sua participação. Dê um abraço aí a todos os brasileiros. Ele está na cidade de Oxford. Oxford, para quem se lembra, foi onde foi feito o filme Harry Potter. Ele foi filmado todo em Oxford, que é uma cidade bonita, misteriosa. Então eles escolheram ali, e é um filme que foi sucesso no mundo inteiro, todo mundo sabe disso. E Oxford também tem uma universidade famosíssima, né? A Universidade de Oxford, enfim, e muitos brasileiros que vivem aí na cidade, caso do Paulo Marques. Paulo, obrigado pela tua participação. Um abraço a toda a comunidade brasileira aí, ok? Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Ok. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais com o professor Dr. Sérgio Dias do IMPLAR, falar das notícias do mundo, e tem, viu, Dr. Sérgio, brasileiros em outros países que têm perguntas aí para o Dr. Sérgio. A gente volta daqui a pouco, até já.
A Unifenas Poços de Caldas está com as inscrições abertas para o vestibular agendado 2018. Prova agendada, Enem e segunda graduação para os cursos de Administração, Agronomia, Educação Física, Estética e Cosmética. Inscreva-se pela internet em inscrição.unifenas.br. Unifenas, ensino que te move. Pois é, o programa Mundo Afora, a gente ao vivo aqui, recebendo o doutor e professor Sérgio Dias, que é lá do Implar, que está aqui dando um esclarecimento sobre essa sala digital, essa inovação na inteligência artificial. Mas eu gostaria de falar antes sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente abriu falando sobre Donald Trump, o presidente republicano, que já endureceu o jogo com essa marcha de imigrantes que está seguindo para as fronteiras. Gente, esse negócio não vai acabar bem, porque tem mulheres, crianças, e esses são cerca de 3 mil pessoas de El Salvador, Guatemala, alguns países da América Latina, e eles estão seguindo, estão nessa marcha, eles estão irredutíveis, não ouvem ninguém, já estão no México, estão já direcionando para a fronteira e disseram que eles vão entrar nos Estados Unidos e vão pedir asilo político. Em contrapartida, o Donald Trump já avisou o seguinte, que ele não quer ninguém desse país entrando pela fronteira, que é um direito dele, porque você, para entrar no país, você tem que entrar pela porta da frente. Então, logicamente, é uma invasão de soberania do país, nisso ele tem razão, evidente, mas a colocação polêmica dele é a seguinte, porque esse pessoal que você está vendo aí, eles afrontam a polícia, então eles atiram pedras e fica um confronto violento. E o Donald Trump autorizou ontem o seguinte aos policiais: se houver ataque de pedras, é para abrir fogo, ou seja, armas de fogo contra os imigrantes. Isso tem mobilizado o grupo de direitos humanos, que são contrários a tudo isso. Mas por que esse pessoal está indo? Eles alegam que perseguição política nos países de origem e também eles estão fugindo da fome, do desemprego, quer dizer, não tem perspectiva nesses países. Então eles veem os Estados Unidos como uma referência, como um caminho para uma tentativa de se realizar, enfim. E é uma situação muito complicada. E nesse discurso do Donald Trump, ele diz o seguinte, isso a gente falou muitas vezes no programa, mesmo antes dele ser eleito, que ele está reavendo o direito de solo. O que é direito de solo? Por exemplo, estrangeiros que nascem nos Estados Unidos, segundo a Constituição do país, eles têm direitos à cidadania americana, mesmo que os pais estejam ilegais, então eles têm direito a serem registrados como cidadãos americanos. Só que agora o Trump vai revogar isso. Ele já está conversando com o Congresso, que vai ter uma mudança agora, vão ter as eleições, e ele quer que realmente esse direito do solo seja abolido, porque ele não quer mais que filhos de estrangeiros tenham a cidadania americana. Quer dizer, gente, é muita coisa que vem pela frente, muita confusão, né? E, quer dizer, são situações que estão alarmando, como a situação também do presidente eleito, o Jair Bolsonaro, que disse essa semana que vai mudar a embaixada do Brasil, que está em Tel Aviv, para Jerusalém. Quer dizer, isso já descontentou o mundo árabe, quer dizer, estremece as relações comerciais do Brasil com os árabes, quer dizer, já começa também aí uma situação de polêmica, quer dizer, muita coisa vem pela frente. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessas decisões todas. Mas, voltando aí na questão da robótica, da sala digital, enfim, que a gente tem discutido, doutor Sérgio Dias, tem imigrantes que estão fora do país que têm perguntas, doutor. Vitor, vamos mostrar o vídeo aí da Rússia? Podemos mostrar a pergunta aí para o doutor Sérgio? Vamos ver. Olá, querido Walter aí, pessoal da rede TV Poços de Caldas e programa Mundo Afora. Sou Eduardo, mais uma vez falando aqui com o nosso amigo Walter Alvarenga e sua equipe. Estou falando de São Petersburgo,
Estou sobre a ponte do rio Moik e é um lugar muito bonito aqui na Rússia. Tá? Atrás tem a catedral, acabo de sair dela, um lugar muito bonito e um pouco frio, né? Mas está uma temperatura até agradável hoje. Bom, Walter, você me disse que hoje você tem um convidado especial, o Dr. Sérgio, da área de odontologia. Ele está com um projeto muito bacana em Poços de Caldas, como você me comentou. E com relação a esse projeto dele, Walter, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Sérgio. Quais são os benefícios e custos-benefícios de um laboratório, de um hospital odontológico moderno e robotizado? Quais são as grandes vantagens que terá para o cliente que procurar aí o Dr. Sérgio em Poços de Caldas? Bom, Walter, um abraço. Excedeu um pouco o meu tempo aqui, mas espero que fique bom aí. Um grande abraço para a TV Poços de Caldas, toda a sua equipe e aos amigos de Poços de Caldas. Um abraço, até mais. Eduardo, respondendo a sua pergunta, eu diria que são muitos os benefícios, né? Muitas as vantagens de se usar a tecnologia digital dentro da odontologia. O primeiro benefício, que eu diria que seria o maior deles, é o fator tempo de tratamento. Você reduzir tratamentos que durariam muitas horas para menos horas, ou muitos dias para horas, ou meses para dias, isso faz com que tenha benefício tanto para o cirurgião dentista, como também para quem está recebendo o tratamento. Um segundo ponto que eu acho que é uma grande vantagem do sistema digital é a precisão dos trabalhos, né? Então você tem trabalhos muito mais precisos, então os trabalhos se tornam muito mais eficientes. E o sistema digital ele atua em todo o processo do tratamento. Então ele vai desde o planejamento, então proporciona que a gente faça um planejamento muito mais preciso. Então nós podemos contar hoje com um sistema digital de imagens, né? Que vai desde um simples raio-x digital até uma tomografia digital. Nós podemos contar com um sistema chamado prototipagem, onde é possível imprimir uma tomografia e ter o resultado da tomografia em mãos. Então, se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você pode operar o modelo em mãos antes de fazer a cirurgia real. Um outro processo extremamente interessante é fazer a cirurgia de forma virtual. Então você determina, por exemplo, a posição dos implantes, você pode determinar numa cirurgia da face, né, onde você quer mudar a posição da mandíbula, a posição da maxila nas cirurgias ortognáticas, é possível fazer toda a simulação da cirurgia e o cliente visualizar como ele vai ficar antes que essa cirurgia seja realizada. Uma vez aprovado, é possível então transformar esse processo digital em real, fazendo protótipos e fazendo a cirurgia utilizando um sistema de guias. Então essa seria uma grande vantagem do sistema digital. Com relação a trabalhos protéticos, eu diria que os trabalhos eles ficam mais precisos e quando necessária a repetição, por exemplo, né, tudo aquilo que você faz, os arquivos, eles ficam arquivados, né? Então você não começa do zero novamente. Então você fez um dente, por exemplo, na hora de provar o dente, percebeu, por exemplo, que houve uma diferença na cor. Você simplesmente retorna na impressora, muda a cor do material e imprime o dente de novo em poucos minutos. Né? No sistema convencional, essa correção ela seria feita em meses, né? Porque você muitas vezes tinha que voltar do zero, enviar tudo para o seu laboratório de prótese, muitas vezes você não tinha o laboratório na própria cidade. Então eu diria que essa somatória de ter a parte de imagens e ter todo o sistema de impressão 3D e fresadoras fez com que os trabalhos eles possam não só ser feitos em tempo menor, mas caso seja necessário uma repetição, a repetição também é feita num tempo muito menor. Então, assim, são muitas as vantagens. E a odontologia ela não para por aqui. Ela deu um grande salto nos últimos 4 anos e o futuro é daqui para frente. Ou seja, eu acredito que num intervalo de tempo bem pequeno, as máquinas estarão fazendo quase que a totalidade dos nossos trabalhos, né? Sempre teremos o fator humano presente, né, que é o maior valor de todo o processo,
mas a metodologia de como esses trabalhos são executados está mudando e vai mudar radicalmente. Isso é importante, professor, informações precisas, né? Com certeza, as pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista, as pessoas que puderam conhecer e que estão conhecendo a sala digital através do nosso programa, deve estar, assim, realmente, gente, é muito interessante, e a praticidade e a rapidez, né? E a eficiência em que tudo isso é realizado. Doutor Sérgio, nós temos mais pessoas no mundo, aqui a gente é portas abertas para o mundo, e essa pergunta vem da Bolívia. Vamos ver a pergunta aí, vamos ver o vídeo. Boa tarde, sou Anderson, estudante de medicina na Bolívia. Estudo na faculdade UDABOL em Santa Cruz de la Sierra. Dr. Sérgio Dias, tendo em vista que os dentes têm papel fundamental em nossa saúde, em que esse projeto irá nos beneficiar? E quais foram as motivações que levaram à criação desse consultório digital, essa inovação? Sou Anderson, direto da Bolívia, para o programa Mundo Afora. Anderson, respondendo a sua pergunta, eu diria que na medicina vocês estão passando por isso também, vocês já nessa fase de estudante já devem estar vivenciando essa realidade, onde nós podemos fazer uma cirurgia utilizando a robótica sem que o cirurgião sequer esteja presente no centro cirúrgico, né? E uma vez usando esses recursos da robótica, o pós-operatório do cliente ele é muito mais simples, né? E a recuperação muito mais rápida, e então cirurgias que gerava uma situação de ficar semanas no hospital, hoje você opera num dia e no outro você já está em casa. Na odontologia não é diferente, né? O mesmo pensamento ele chegou até a odontologia, né? A ideia da robótica, a ideia da tecnologia, e eu diria que foi um grande passo para a nossa profissão. A nossa profissão sempre foi vista como muito artesanal, né? Muito mão, e ter hoje máquinas que fazem um trabalho tão bem quanto nós fazemos, para nós, da nossa profissão, é um grande avanço, né? Então eu diria que usando esses recursos, sobra mais tempo para que a gente seja humano, né? Então sobra mais tempo para o cirurgião dentista administrar melhor seu consultório, sobra mais tempo para ele dedicar ao planejamento do tratamento, porque a execução em si, ela mudou bastante, né? Então, se você tem um tempo muito reduzido na execução, é importante que você invista esse tempo no planejamento, porque o coração do tratamento odontológico é o planejamento. Eu diria que a execução hoje é extremamente simples, existem muitos recursos, né? Muitos caminhos para se encontrar uma solução, porém o planejamento ele depende ainda de muito conhecimento individual do profissional. Chama aí a atenção da importância de ter uma equipe com conhecimento variado, né? Onde cada profissional tem aí a tarefa de acompanhar a literatura, tanto nacional como mundial, e dessa forma possa oferecer o seu conhecimento sempre como conhecimento mais novo, conhecimento de ponta. E quando você tem tudo isso dentro de um mesmo espaço e existe uma comunicação precisa entre os profissionais, o resultado final ele é muito tranquilo, né, muito previsível. Nós temos, felizmente, esse benefício, né? Nós temos uma equipe de 56 pessoas direcionadas ao mesmo propósito. Como cirurgião dentistas, temos aí 14 profissionais, né, dentro da odontologia, sendo que desses 14, 9 são realmente doutores em odontologia, ou seja, são especialistas, mestres, doutores, e atuam não somente na execução do trabalho, mas também executam na parte de ciência, né? Estão envolvidos tanto na propagação do conhecimento, porque atuam também dentro do segmento universitário, como também na situação de produzir o conhecimento. Nós temos a felicidade de ter esse envolvimento grande também, não só com a execução, mas também com o lado científico da nossa profissão. Para você ter ideia, Walter, nos últimos 18 meses, nós publicamos 23 artigos internacionais. Então, assim, isso me deixa bastante contente, porque além de executar o nosso trabalho, a gente ainda consegue arrumar um tempinho, né, para produzir ciência e saber que essa ciência está sendo bem reconhecida e bem vista em importantes revistas do mundo, para nós é muito satisfatório. Então, eu fico muito contente nesse sentido.
dependo bastante da minha equipe. Eu diria que o nosso hospital, o Implar, ele não se chama eu, né? Ele se chama nós, e nós fazemos todos os trabalhos, né? Tanto os profissionais dentistas como também os profissionais médicos, né, que contribuem para a realização dos nossos trabalhos, mas todos aqueles profissionais que fazem parte da nossa estrutura, né? São muitas mãos unidas para um mesmo propósito, né? Que é servir bem, fazer com capricho, fazer com carinho, atender com respeito, né? Para que no final a gente tenha um bom resultado. A nossa profissão, a execução dos trabalhos odontológicos, eles são feitos em muitas fases. Com o avanço da robótica, agora do digital, as repetições, as falhas, a tendência é diminuir, né? Mas o importante é que, se você tenha que fazer uma repetição, é que você esteja apto a fazer, né? E procure sempre fazer aquilo que é de melhor possível de ser executado, né? E quando tiver problema, é extremamente importante que o profissional ele tenha o domínio não só do fazer, mas também de resolver quando nós temos problemas, né? Isso eu chamo muita atenção para o lado cirúrgico, para fazer procedimentos cirúrgicos, principalmente para clientes que têm mais de 60 anos de idade, e nesse segmento hoje fico muito contente porque nós temos centenas e centenas de pessoas reabilitadas com implantes cuja idade é acima de 90 anos, né? E tudo feito com precisão e chegando a um bom resultado. Então acho que o grande segredo disso é essa relação entre a parte médica, né, onde a parte médica elabora toda a parte de planejamento pré-cirúrgico, né? Então, para se fazer um procedimento, mesmo que seja o mais simples, você tem uma assistência médica, né, onde é feito um pré-operatório adequado, onde há uma correta interpretação dos exames médicos, né, e aí sim se toma a decisão de qual procedimento fazer, qual o risco desse procedimento, quais medicamentos podem ser utilizados. E fazendo o procedimento acompanhado pelo médico anestesista, eu digo o seguinte, que aumenta muito a precisão do dentista, porque o dentista ele fica focado no seu procedimento odontológico, porque ele sabe que tem ali um excelente profissional, um médico anestesiologista, fazendo todo o monitoramento do seu cliente durante o procedimento cirúrgico. Pois é, mas olha, a grande satisfação, doutor Sérgio, na verdade, é que o futuro da odontologia robótica nasceu em Poços de Caldas, pelo Implar. Isso, para a gente, é motivo de muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo. A gente vai fazer uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, nessa sequência aí com o doutor Sérgio Dias, falando sobre os imigrantes, enfim, e de um novo sistema que vai ser implantado em 2019, pela União Europeia, né? Que você vai saber daqui a pouco, a gente vai comentar sobre isso. Esse é o programa Mundo Afora, até já. A Unifenas Poços de Caldas está com as inscrições abertas para o vestibular agendado 2018. Prova agendada, Enem, segunda graduação, para os cursos de Administração, Agronomia, Educação Física, Estética e Cosmética. Inscreva-se pela internet em inscrição.unifenas.br. Unifenas, ensino que te move. Esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento especial a um time de mulheres que trabalha ali no Toque de Classe, que veste Poços de Caldas, a região, há mais de 40 anos, nos principais eventos que acontecem por aqui no sul de Minas. Eu me refiro a Neuza, a Renata, a Marta, a Irene, que veste também o apresentador. Então, os grandes eventos que acontecem aqui em Poços de Caldas, com certeza o Toque de Classe está sempre presente aí
realmente deixando os convidados muito bem apresentáveis nesses eventos que sempre ocorrem aqui na região, enfim. O Toque de Classe, que fica na rua Capivari, número 87, e o telefone de lá é 3721-1027. Bom, a gente está aqui recebendo o professor e Dr. Sérgio Dias do Implar, a gente falando sobre esse novo sistema que foi lançado aqui em Poços de Caldas, que realmente é uma estrutura muito importante, tecnológica, inteligência artificial e, o mais importante, preservando o lado humano, né? Que isso é algo assim extremamente importante. Entre a técnica, a robótica, existe todo esse trabalho de humanização entre clientes e médicos, que é extremamente importante, aí consolida aí o sucesso desse empreendimento do Implar. Mas antes de a gente voltar, tem um vídeo aqui do evento do Implar. Nós vamos mostrar esse vídeo, que foi o lançamento, né, da sala digital, e você vai acompanhar o vídeo aí com a gente. A partir de hoje, começa uma nova história na odontologia mundial. Eu nunca imaginei que nós chegássemos nesse nível de tecnologia e avanço na área da odontologia. Agora a gente prova que isso é realidade. A tecnologia veio para ficar. E hoje eu fui testemunha de que isso é realidade. Um novo conceito para a odontologia, onde nós temos as máquinas, os robôs, nos auxiliando na confecção de nossos trabalhos. Dessa forma, teremos trabalhos mais precisos e trabalhos sendo realizados em tempos muito reduzidos. Sendo assim, vai sobrar mais tempo para sermos humanos. Realmente aí foi o lançamento que reuniu pessoas importantes da comunidade em várias esferas política, social, da mídia, enfim, foi um momento muito importante, né, doutor Sérgio? Sim, nós fizemos o lançamento da sala digital. A sala digital está aberta a todas as pessoas da nossa cidade, né? O lançamento ele foi direcionado para empresas, né, que são parceiras nossas no desenvolvimento do nosso trabalho. Nós tivemos uma situação muito positiva de receber presidente de várias grandes empresas do Brasil dentro da área da odontologia, e trazer essas pessoas a Poços de Caldas para nós foi um motivo de grande satisfação, né? E saber que nós temos essas empresas do nosso lado vai fazer com que a gente consiga levar o nome não só do Implar, mas principalmente da nossa cidade, né? Para todo mundo. Então isso deixa a gente bastante contente. Isso é um grande ganho para a nossa profissão como um todo. Eu acredito que nos próximos anos o olhar para Poços de Caldas em termos de odontologia vai ser outro. Nós temos aqui faculdade de odontologia também em andamento, temos vários novos dentistas se formando, né? E temos um conceito já muito bem estabelecido dentro desse segmento digital, que é o futuro da odontologia. Acredito que em breve esses conceitos também deva ser levado para dentro das universidades, para que todos os cirurgiões dentistas já vivam isso como uma situação comum, né? Eu acredito que da mesma forma como nós utilizamos um celular hoje para tirar uma foto, num tempo muito curto, o cirurgião dentista vai aprender já dentro da universidade a usar uma série de equipamentos digitais para produzir o seu trabalho.
Então, todo aquele processo que eu diria assim, muito artesanal, né? Sempre lembrando assim, envolvendo sofrimento, demora, execução por tentativa e erro, né? Basicamente, isso vai ser extinto da nossa profissão. A nossa profissão daqui para frente, ela vai ser uma profissão muito precisa, muito objetiva e muito conectada com as novas tecnologias. Eu diria que a tecnologia ela vai estar presente desde o primeiro atendimento até o último atendimento, bem como no acompanhamento desses tratamentos ao longo do tempo. Nós desenvolvemos pesquisas, Walter, dentro do segmento de nanotecnologia, que é um segmento também que promete muito para a nossa profissão. Temos aí, eu acredito que 8 ou 9 teses de mestrado, né, que eu oriento, que estamos desenvolvendo dentro desse segmento, buscando o quê? O desenvolvimento de novos materiais, usando a tecnologia nano e a conexão entre esses novos materiais e toda essa tecnologia da robótica, né, para que a gente possa usar esses conceitos digitais, mas também conectado com novos materiais. E aí sim teremos uma nova visão, né, uma nova visão em termos de resultado. Tanto em termos de tempo de execução, mas também acredito que vai mudar bastante a situação de quanto duram esses trabalhos, né? O tempo de vida desses trabalhos, acredito que nos próximos anos isso deva mudar bastante, por vários motivos, tanto pelo avanço do acompanhamento, que hoje isso pode ser feito também de forma digital, como também na precisão da execução, ou seja, você tem um trabalho realmente finalizado sem problemas. E sendo assim, se você é inserido dentro de um sistema de prevenção, que é o grande segredo, a situação principal da nossa profissão é a prevenção, né? Cuidar para que o problema não aconteça, né? Se você tem um acompanhamento do trabalho que você fez, você vai fazer com que esse trabalho dure por longa data. E também, se você tem um acompanhamento da sua saúde bucal de perto, né? Com o seu cirurgião dentista, se procura de 6 em 6 meses e realmente é observado tudo aquilo que tem que ser observado, dificilmente você terá grandes investimentos para fazer para que você tenha uma saúde bucal perfeita. Então, acho que o segredo é esse, um acompanhamento de perto pelo profissional e é importante que os profissionais da nossa área também observem esse grande avanço, né, que é aquela odontologia acompanhada de dor, de sofrimento, que tudo demora, ela basicamente não vai existir mais, né? Isso é importante. Então, ela não vai existir mais. Então, muitas pessoas, Walter, eles têm na sua memória um medo, né? Um medo gravado, porque por alguma situação que viveu no passado, às vezes até deixa de procurar o cirurgião dentista, deixa de recuperar a sua beleza facial, deixa de investir no seu sorriso porque acredita que vai sofrer, que vai doer. Então, gostaria de deixar um recado, né, que basicamente isso mudou. Isso mudou. Então, toda essa tecnologia tem um propósito principal, trazer conforto durante o tratamento. Ok, rapidamente, eu não sei se dá tempo, eu só vou mostrar rapidamente só o blog, Vitor, só a primeira parte do blog aí. Você pode acessar walteralvarenga.com. Nós já estamos aí mostrando aí todos os acontecimentos, esse ataque do Donald Trump, da União Europeia, que vai inserir em 2019 o detector de mentiras nos aeroportos, nas fronteiras, para tentar conter a entrada de refugiados e terroristas na União Europeia. Gente, a gente não tem mais tempo, né? Doutor Sérgio, eu queria agradecer a sua participação e mandar um abraço especial também à doutora Gisele Ávila, né? Que faz parte desses contextos de crescimento. Doutora Gisele, um grande abraço, viu? Doutor Sérgio, então um abraço. Se quiser deixar os contatos, porque muita gente quer saber. Eu gostaria de encerrar deixando os nossos contatos e dizer que tanto eu quanto a doutora Gisele, minha esposa, estamos lá no Implar o tempo todo para recebê-los para qualquer tipo de tratamento e dizer também que lá nós trabalhamos em equipe, né? E quando você estiver lá, com certeza você vai ser muito bem acolhido e muito bem recebido. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Pois é, a gente encerra por aqui o programa Mundo Afora, agradecendo o Vitor Imese, o Marco Guedes, enfim, a supervisão,
Adriana Aranda, toda uma equipe que trabalha muito, ao Rodrigo do Implar também que está lá, que todo o pessoal que trabalha para que a gente faça um bom programa e que você possa ter as informações precisas a respeito dos acontecimentos e do mundo dos imigrantes. Dr. Sérgio Dias, obrigado pela presença. Um abraço a todos os profissionais do Hospital Implar, que é de ponta, primeira linha, que realmente tem um selo de qualidade, né, doutor? Que recebeu aí, quer dizer, muito importante. Então a gente agradece. Doutor Sérgio, mais uma vez, obrigado. Viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição sua, Walter. E a gente volta, amanhã tem reprise, e a gente volta na próxima semana com o mundo afora, mostrando a realidade dos imigrantes, os acontecimentos notáveis que acontecem no mundo, como aconteceu aqui em Poços de Caldas com o lançamento da Sala Digital. Um abraço e a gente volta até lá. Tchau.